Bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, fundamental na narrativa bíblica, Josué. Vamos olhar para essa jornada dele, de assistente fiel de Moisés até se tornar o líder com aquela missão enorme, tudo como a gente lê nos textos. Sim, é isso mesmo. A história de Josué marca um momento chave para Israel. É a passagem do bastão, né? Depois da liderança incrível de Moisés. E aí começa o desafio de entrar na Terra Prometida. É uma narrativa que, explora a fundo a fé, a obediência e como é a liderança vista por Deus. Então vamos lá, vamos conhecer melhor esse homem. Quem era o Josué antes de tudo isso? O texto diz que o nome original dele era Oséias, que significa salvação. Interessante, né? Muito. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, uma das 12 tribos, e nasceu lá no Egito ainda. E durante aqueles 40 anos todos no deserto, ele estava ali, colado em Moisés, como auxiliar direto. E essa proximidade com Moisés, isso é a chave. Dá para ver ali um discipulado na prática, né? Josué acompanhou Moisés em momentos decisivos, como na subida ao Sinai para receber a lei. Ah, sim. E, claro, naquela missão dos espiões em Canaã. É muito forte o contraste, né? 10 espiões voltam morrendo de medo, falando do poder dos cananeus, e Josué e Caleb não. Eles trazem um relatório de fé, acreditando na promessa divina. Essa visão, além das dificuldades, baseada na fé, já mostrava quem ele era. É verdade. Essa fé e essa lealdade toda parecem ter sido, então, a grande preparação para o que vinha pela frente. Com certeza. Porque aí, com a morte de Moisés, a Bíblia narra Deus escolhendo Josué, o novo líder. E a missão era muito clara e gigantesca: guiar o povo para dentro de Canaã. E como líder, Josué se revela de um jeito fascinante. Ele não é só um homem de fé, é o que a gente lê no relato, mas também um líder com estratégia. Ele está à frente de momentos que viraram símbolo para Israel. A travessia do Jordão, por exemplo. Exato. Ou a conquista de Jericó, que a narrativa faz questão de dizer as muralhas caíram pela obediência a Deus, não por força militar comum. Exatamente. E tem também a batalha contra Ai. Ali, depois de um tropeço inicial que o texto atribui à desobediência no acampamento, Josué mostra que aprende e usa uma tática militar, uma emboscada. Uhum. E antes disso tudo, ainda jovem, sob Moisés, ele já tinha liderado a luta contra os amalequitas. O que a gente vê, na história toda de Josué, como o texto apresenta, é essa mistura. Uma fé que leva ele a obedecer direitinho às ordens divinas, mas também usando coragem, inteligência, planejamento humano. Certo. Os eventos não mostram só a capacidade dele, Josué, mas principalmente, na visão do autor bíblico, como Deus age junto com a ação humana que é obediente. E o papel dele não acabou nas batalhas, né? O texto também mostra ele organizando tudo depois, coordenando aquela tarefa complicadíssima de dividir a terra conquistada entre as tribos, estabelecendo mesmo Israel ali. Sem dúvida. O legado de Josué, como o livro dele apresenta, é muito rico. Ele é pintado como um modelo de fidelidade a Deus, de confiança que não abala, mesmo com desafios enormes. Ele personifica a importância da obediência e da coragem. E a narrativa termina com a morte dele aos 110 anos, depois de cumprir a missão. É interessante notar, como algumas análises até comentam, que existe sim um debate acadêmico sobre a historicidade exata de cada detalhe. Mas, se a gente olha para o texto bíblico em si, a força dele está na mensagem teológica, naquilo que ele quer ensinar sobre Deus e a relação com o povo. Entendi. O foco do autor, né? Isso. A ênfase parece ser na providência divina e na ideia de que seguir a vontade de Deus, com obediência e fé, é o caminho que o texto aponta para superar tudo e alcançar as promessas. A narrativa constrói essa ligação forte. Obedeceu, teve sucesso na missão. Então, pensando nisso tudo, a jornada de Josué, de um auxiliar dedicado para líder de uma nação num momento super crítico, surge no texto como um exemplo muito forte. Mostra como a fé que é cultivada, a lealdade, a disposição para obedecer um chamado maior podem capacitar pessoas para coisas que parecem impossíveis. E talvez a reflexão que a história de Josué deixa para a gente olhando para a mensagem do texto seja justamente essa.
como a nossa própria fé e a nossa disposição para obedecer, mesmo quando o caminho parece incerto ou a tarefa impossível, como isso pode moldar a nossa capacidade de liderar, de enfrentar os nossos próprios grandes desafios. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Páginas do Céu. Foi bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima dose de reflexão cristã.